Olá, ouvintes! Muito bem-vindos à segunda temporada do podcast de literatura amazônica A Gente Não Quer Só Chibé. Este é um projeto de extensão da Faculdade de Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, campus de Bragança. É coordenado pela professora doutora Alessandra Conde, da UFPA, e conta com a participação do fundador do projeto, professor doutor Abílio Pacheco, da Unifespa. O objetivo deste projeto é entrevistar escritores e escritoras de literatura amazônica, assim como pesquisadores e pesquisadoras que desenvolveram ou desenvolvem estudos sobre esses autores e suas obras. Agradecemos a compositora e cantora bragantina Negrirá por gentilmente nos ceder sua música intitulada Amazônia para usarmos em nosso podcast. Água feito chuva, cada gota vai molhar. Vento que carrega vai... O nosso convidado do primeiro episódio da segunda temporada do podcast Chibé é o economista, historiador, editor, escritor, cronista por excelência, e por isso ele está aqui, Elias Salgado. É importante lembrar que, em respeito às medidas de isolamento social devido ao novo coronavírus, esta entrevista está acontecendo por meio de trocas de mensagens de áudio em aplicativo de rede social. Elias Salgado nasceu em Rio Branco, no Acre, em 1958, mudou-se para o Amazonas quando ainda criança e atualmente mora no Rio de Janeiro. Ele é autor de História e Memória, Judeus e Industrialização no Amazonas, e seus livros de crônicas são O Fim do Mundo e Outras Histórias de Beira Rio, publicado em 2015, Vou Ali e Volto Já, publicado em 2018, e Memória Indiciada, de 2020 e, portanto, mais recente. Olá, Elias Salgado. Antes de começar esta entrevista, gostaria de agradecê-lo pela contribuição com o nosso projeto. É uma grande satisfação tê-lo conosco. Para início de conversa, estamos passando por um momento bem delicado em decorrência da pandemia de Covid-19, que já perdura desastrosamente há mais de um ano. Quais os principais desafios que você, enquanto escritor, tem enfrentado neste contexto de crise? Agradecido estou eu pelo carinhoso convite do projeto Ecospartitas Judeus na Amazônia, do qual eu tenho muito prazer de fazer parte do conselho e tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que é feito pelo projeto. A pandemia é uma situação terrível, né? Difícil de descrever. Quem diria que a gente estaria passando por isso há 2 anos atrás? Sim, tem alguns contratempos bastante difíceis, né? Um dos elementos da minha escrita é que eu sou um cronista por excelência, que trabalho em 2 vertentes. A primeira delas é a memória, e a segunda é que eu venho me tornando cada vez mais naquilo que eu chamo um cronista das ruas. Então, não poder circular, não poder observar, ou não poder ouvir a fala das gentes na rua, está tolhindo, né, uma parte importante do meu trabalho. O Elias fez referência ao projeto Ecospartitas Judeus na Amazônia, que também é coordenado pela professora Alessandra Conde, e realmente foi por meio dele que ela lhe fez o carinhoso convite de participar do nosso podcast. E por falar na Alessandra Conde, ela faz um comentário sobre o livro Memória Indiciada, onde ela se refere a você como, abre aspas,
um historiador que se quis cronista, fecha aspas. Com base nessa declaração, Elias, nos diga o porquê do gênero crônica. Essa afirmação da professora Alessandra, à época, quando eu li a postagem, eu a entendi como muito feliz. Essa questão do cronista versus o historiador, ou o historiador versus o cronista, eu acho que dá muito elemento para reflexão, até mesmo de mim, né? Que sou o eu, né? dessa questão. Nasci no seio de uma família, e aqui no caso falo da minha mãe, né? A Vidinha, que é uma narradora por excelência, uma narradora oral, jamais escreveu. Então eu cresci ouvindo histórias variadas. E eu acho que isso, né, foi o que impulsionou. É bem verdade que o desejo de ser um historiador, né, da memória veio antes, em termos concretos, mas a escrita ela vai um pouco por aí também, né? Quando ela trabalha com memória, né? Ela é uma escrita autobiográfica, mas eu acho que eu devo muito o pontapé inicial à minha mãe, a Vidinha. Elias, além da sua mãe, que como você nos contou, foi fundamental na sua construção como escritor, contador de histórias, ouve-se com bastante frequência que um escritor é, antes de tudo, um bom leitor. Então compartilhe com a gente quais são as suas principais referências literárias. Como eu lembro em um de meus livros, me referindo a Nelson Rodrigues, né, onde ele diz, não exatamente com essas palavras, mas ele diz assim, quando ele fala sobre o escrever, né, ele diz assim, o melhor que se pode fazer não é ler diversos escritores, mas sim ler alguns, né, bem selecionados, e repetir essa leitura ao longo do tempo. Eu faço um pouco isso, né? Eclético não seria a palavra correta, né? Mas eu tenho uma tendência, por exemplo, à literatura histórica, né? Existe um gênero, né? Eu não sou teórico, que eu gosto muito, que é o gênero do romance de cavalaria, né? E é um gênero que eu gosto muito. O outro que para mim é fundamental, porque em algum lugar eu faço uma tentativa, né, não sei se acertada, de trabalhar um pouco com a questão do realismo fantástico, né? Isso aparece um pouco no meu primeiro livro, um personagem que tem lá o Martins Bruzucu, né? Apesar de que ele é um personagem histórico, né? Que existiu. Então, Gabriel Garcia Marques, a seu tempo, eu gostei muito de ler a Isabel Allende, né? Óbvio que Kafka, né? E fugindo dessa questão do realismo, ainda nele,
né? Tem um autor de origem judaica, né? Que é o Albert Cohen. Ele foi ganhador do prêmio Nobel, né? Em francês, né? Porque ele era da ilha de Rhodes, mas ele foi... Não, de Corfu, perdão. Mas ele viveu na França e escreveu em francês. Tem um livro em especial chamado Os Valorosos, né? Que eu, somente no primeiro livro, eu tomo dele esse elemento, né? Que envolve os personagens. Eu não cito os personagens em particular, eu cito apenas a expressão os valorosos, né? Porque no caso desse livro são personagens extremamente fantásticas, né? Que são factíveis, né? de ser e de existir, mas que soam, né, ao fantástico, né? Me lembra um pouco aqui no caso das artes plásticas, Marc Chagall, por aí, né? Enfim, e aí eu denomino aos da minha família, principalmente eu e meus irmãos, de os valorosos Elmaleh, que é o meu sobrenome original. No decorrer da sua trajetória como escritor e pesquisador da presença judaica na Amazônia, você já recebeu críticas por seu tema de estudo e escrita literária enfocarem, sobretudo, a presença dos judeus na Amazônia, ou até mesmo pela própria temática judaica? Como historiador, tive uma passagem que para mim foi muito negativa e marcante, quando, da proposta do meu projeto de doutorado, né, eu trazia para uma universidade federal, né, o projeto de doutorado sobre judeus na Amazônia, né, dentro das temáticas que eu estudo, que são principalmente, em particular, a economia, os judeus na economia no antes e pós Segunda Guerra Mundial. E eu sempre falo isso nos meus artigos e tal, que com certeza isso me marcou, porque o professor na época me disse: não, mas por que esse tema? Esse tema é muito autorreferente, né? Você é membro dessa comunidade. Enfim, o temor dela é que eu não conseguisse manter distanciamento e objetividade, né, do meu objeto de estudo. Isso me deixou bastante chateado, mas eu não desisti. Estou eu aqui. Já na questão da minha escrita, na questão literária, não, jamais me deparei com isso, até porque, né, pessoas que leem, né, não percebem essa diferenciação, né, não percebem o tema como um tema, se é que eu entendi a pergunta, como um tema bastante diferenciado. Conseguem fazer uma leitura de que, apesar de ser um tema específico, né, a narrativa é uma narrativa universal. Eu acho que sim, pelo menos já recebi reflexões, né, de leitores leigos e também da crítica literária, né, que vai por aí.
Elias, quanto à sua literatura, você considera que ela está voltada para um público específico? Aqui, né, nos 3 livros que foram publicados, que são 3 livros de crônica, as duas coisas acontecem, não é? Há uma dinâmica entre o escrever, né, e o leitor do outro lado em relação a essa questão de um tema específico para um público específico. Mas aí esse público, ele é o público que se identifica pela questão da pertinência, né, da identificação, e um público também que lê o elemento específico dentro de um quadro, de uma situação de curiosidade. Mas existe na minha escrita também, como eu falei lá no início, o elemento do cronista de rua, né? E há geograficamente uma ampliação desse campo, né, físico, que vai sair lá do local de origem, vai sair um pouco do seio, né, da origem, e vai empreender viagens não só narrativas, como viagens reais, né, usando de elementos que são elementos da literatura, né, da literatura desse gênero, né, o que você vê, o que te contam, o que você sente quando você ouve, o que você sente quando você vivencia, e por aí vai. Como funciona o seu processo de produção literária? Sabemos que é algo muito particular. Alguns escritores, por exemplo, traçam metas diárias, semanais, entre outras estratégias. Mas como funciona o seu processo de criação? Quando me vem um argumento, né, eu chamo eles de argumento, ou seja, a partir de um pensar, né, de uma observação, eu corro e anoto isso num papel, né, ainda escrito à mão. Tenho pastas e pastas com esses argumentos que ainda não deu tempo para escrever, né? Mas há também, simultaneamente, aquela coisa do estalo e que a coisa sai, né? Sai enfim, de uma vez só. Não, eu não planejo a escrita, eu não trabalho com, sei lá, teoria ou técnica de escrita, não. A minha escrita é uma escrita, entre aspas, natural, né? Eu escrevo o que eu vi, eu escrevo o que eu vivenciei, eu escrevo o que eu penso como um contador, né? Um narrador, sem buscar, né, de forma espontânea, sem necessariamente buscar a técnica da escrita, técnica literária. Elias, agora nos fale um pouco sobre o Complexo Amazônia Judaica. São vários segmentos, desde o portal Amazônia Judaica, editora, recentemente o canal Amazônia Judaica TV no YouTube. Qual o objetivo desse projeto tão grandioso? Agora fiquei na dúvida se o grandioso vai por conta do tamanho, né,
das múltiplas direções e segmentos ou vai no sentido de que é um projeto grandioso mesmo, né? Olha, quando eu e meu irmão Davi, né, que tudo começa com meu irmão Davi, que cria um jornal comunitário na cidade de Belém, em 2002, com esse nome, Amazônia Judaica. Colaborava com ele, assim como vários outros colaboravam, né, com artigos, mantinha uma coluna aqui do Rio de Janeiro, onde eu vivo já há muitos anos, e mais na frente, né, passei a dividir com ele a direção do projeto Amazônia Judaica, e foi nesse momento, isso no ano 2010, que a gente começou a ampliar, né, esse espectro. Em 2010, a gente transforma o jornal numa revista com o mesmo nome, Amazônia Judaica, que anos depois vai mudar o nome para Universo Separado, num objetivo de ampliar o leque enfim, de mostrar, né, a cultura sefaradi como um todo, mas mantendo um suplemento com o nome Amazônia Judaica, que é específico, né, da história, da memória, da cultura dos judeus na Amazônia. Nesse mesmo momento da criação da revista, se dá a criação do portal Amazônia Judaica e, né, do Arras, que é o Arquivo Histórico Amazônia Judaica, que é uma coisa pequena, incipiente, mas que ao longo do tempo tem ajudado na pesquisa. A editora também é uma consequência, né? Uma vez que a gente começou a produzir pesquisa, eu e Davi e outras pessoas, né, na área, e a gente resolveu que a gente mesmo ia editar, talvez por uma questão de ansiedade, que nós somos bastante ansiosos, ficar procurando editoras para um tema bem específico, né, a gente conseguiu apoio de membros das comunidades e passou a editar também livros próprios dos nossos estudos, da nossa pesquisa, e livros de autores, né? E aí também, num dado momento, mais na frente, a editora cresce, ganha o nome oficial de editora Talu Cultural, que envolve, então, vários selos, o Amazônia Judaica, Talu Cultural, que escreve sobre livros de temática não judaica especificamente. Olha, o objetivo do complexo, gostei do termo usado, o complexo Amazônia Judaica, que agora, por último, incorporou também a criação do SEJA, Centro de Estudos Judaicos da Amazônia, né? Aqui a ideia é multiplicar o estudo e a pesquisa sobre o tema, né? Com uma percepção e também muito a partir do que vem sendo realizado pelo NESA, pelo projeto Ecosparditas, né? Com uma observação de que o interesse e o estudo do tema vem crescendo de maneira geométrica. Então, a gente resolveu, então, criar o centro no sentido de
ampliar a pesquisa, né, a pesquisa histórica, sociológica, principalmente, e antropológica, e difundir essa pesquisa, seja em publicações, seja em ciclos de estudo, como nós estamos realizando. Enfim, o objetivo são 3, né? A gente se pretende resgatando, né, elementos desse judaísmo que por aí né, se perdem ao longo da história. A gente se pretende trabalhando com o estudo do tema, né, e com a preservação desse judaísmo, né, uma vez que nós somos parte desse judaísmo, né, trabalhando com distanciamento, mas o nosso objetivo é também não só estudar, não só divulgar, mas lutar pela preservação desse judaísmo. O grandioso, ele engloba aí os 2 sentidos. Grandioso no sentido de extensão, né? Porque é um projeto que tem vários segmentos. E grandioso, sobretudo, no sentido de importância mesmo. Eu também faço parte do projeto Ecos Sefarditas, que você citou anteriormente. E no início das nossas pesquisas, era muito difícil encontrar informações sobre os escritores judeus sefarditas, né, na Amazônia. O portal Amazônia Judaica, por exemplo, é uma das nossas principais fontes de pesquisa no projeto. Voltando agora para a editora, né? Vamos falar da editora Amazônia Judaica. Também são publicadas obras com outras temáticas, além dos judeus no contexto amazônico? Sim, por exemplo, o selo que leva o nome da editora atualmente, o Talu Cultural, ele tem títulos diversos. Por exemplo, os meus livros, né, os 3 livros de crônica, eu uso o selo Talu Cultural, que não vejo, né, a minha escrita como especificamente judaica, e daí não usar o selo Amazônia Judaica. A gente tem um outro título que trabalha com a temática das relações entre o Oriente Médio e o Brasil, né? Aí, especificamente o universo do Império Otomano, de uma historiadora judia, askenazita, Monique Sochachevsky. E a gente tem o último selo que a gente criou, que na verdade é uma coleção que chama-se Postagens Sagazes. É uma coleção de livros de bolso, né, que vem de uma ideia de selecionar dentre as diversas narrativas, né, e publicações, postagens que são feitas na internet, e separar o joio do trigo, o bom do não tão bom, para não dizer bem ruim. E aí a gente tem até o momento, né? São crônicas de 4 autores, todos eles judeus, em função de uma coincidência, né? Enfim, de eu andar nesse meio e os pensadores. Um deles é um autor que tem um sucesso enorme, né, que é um genealogista e historiador, o Paulo Valadares. Tem um sucesso enorme com as postagens deles.
dele e, enfim, o professor Michel German, também outro historiador e antropólogo, Nelson Nissenbaum, que é um médico de formação, mas que também tem um sucesso enorme na internet. E, por último, até o momento, nós temos o livro A Deriva, né? A Deriva com A, não com crase, de Fernando Lapman-Veltman, um cientista político, né? É um livro de crônicas dele, uma análise da política nacional. Muito bem, Lia Salgado. Mais uma vez agradecemos a sua participação no nosso podcast Tibé. E para finalizar o nosso bate-papo, gostaria de saber se esse historiador psiquis-cronista está trabalhando em algum projeto novo. Como eu disse antes, lá no início, eu anoto as coisas que me vêm na cabeça. Arquivos e arquivos com ideias tanto de projetos ligados, né, ao meu tema enquanto historiador, como, né, a minha escrita literária. Como historiador dos judeus na Amazônia, né, o projeto da hora é o SEJA, o Centro de Estudos Judaicos da Amazônia, né, que está mantendo um ciclo de estudos que vai até o final do ano, né? E o spoiler aqui é que 2022 o Amazônia Judaica completa 20 anos, e aí há o projeto de uma coletânea, né, de temáticas, de textos ligados aos judeus na Amazônia, né, a presença judaica na Amazônia. E aí são artigos acadêmicos, são crônicas, ao estilo da primeira coletânea que a Amazônia Judaica fez, que é a Amazônia Judaica 15 anos de travessia. Então a gente vai ter aí acadêmicos e independentes, né? E a nível da escrita pessoal, outro spoiler, que está no caminho, né? Um romance. Seria a primeira incursão nesse gênero. Enfim, estamos trabalhando nele, acreditando e levantando um dia acreditando, indo dormir desacreditando, enfim, brigando, né, com a criação e a crença. Obrigado a vocês, foi um prazer enorme. Parabéns pelo trabalho de vocês mais uma vez. Você acabou de escutar o primeiro episódio da segunda temporada do podcast de Literatura da Amazônia, A Gente Não Quer Só Tibé, um projeto de extensão da Faculdade de Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, campus de Bragança, coordenado pela professora doutora Alessandra Conde da UFPA, com a participação do fundador do projeto, o professor doutor Abílio Pacheco da Unifespa, e que tem como objetivo entrevistar escritores e escritoras, bem como pesquisadores e pesquisadoras de literatura amazônica. Agradecemos ao cronista Elias Salgado por nos conceder esta entrevista
e a compositora e cantora negra irá pôr nos CD sua música Amazônia para esta nova temporada do nosso podcast. Água feito chuva, cada gota vai molhar. Vento que carrega faz histórias começar. Sol aquece a terra, radiação evaporou, encontrou a atmosfera própria, condensou. Com essa chuva, todo ciclo terminou. Descortinando vida, lição me ensinou que a natureza é frágil, forte é o Criador. Lembramos que, em respeito às medidas de isolamento social em decorrência do novo coronavírus, esta entrevista foi realizada por meio de trocas de mensagens de áudio em aplicativo de rede social. O podcast Chibé pode ser escutado nas plataformas de música Spotify, Google Podcast, Castbox e também no YouTube. Curta e se inscreva no nosso canal. Obrigada a todos e a todas por nos acompanharem ao longo deste episódio. Eu sou a Libna Gama e nós já temos um encontro marcado para a próxima edição do podcast Chibé. Até lá!